Olá, meu nome é Francis James Lima da Silva. Eu sou professor de língua portuguesa. Eu estou aqui no meu escritório de educação para apresentar o meu projeto político, o Partido da Causa Operária. Pois bem, hoje é 27 de março de 2020, estamos realizando esta comunicação em caráter extraordinário, porque os nossos trabalhos aqui no escritório de educação vão até às 18 horas. Pois bem, hoje, sexta-feira, nós decidimos apresentar aqui uma análise política de Floriano. Para apresentar essa análise política de Floriano, eu apresentei aqui e vou apresentar alguns apontamentos. Primeiro, a gente tem que ter um personagem muito importante para a gente fazer essa análise. Eu vou iniciar apontando algumas palavras, porque como professor de língua portuguesa, eu tive uma formação no mestrado de educação na Universidade Federal da Paraíba. Eu cursei algumas disciplinas do mestrado de educação e lá eu aprendi com alguns doutores dessa universidade a trabalhar a educação popular dentro da visão do Paulo Freire. Então, para que você possa aprender a ler, escrever e falar a língua portuguesa, é necessário que você possa ter uma competência para ouvir. Pois bem, olha, gente, para que você possa fazer uma análise política de Floriano, a primeira palavra mais importante, por que eu estou fazendo esse trabalho com esse tipo de abordagem didática? Porque eu entendo que muitos dos nossos eleitores não têm ou não têm uma cultura de leitura suficiente para poder entender o que está se passando na nossa cidade, o que está se passando no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. E principalmente, qual é a visão que nós temos na sociedade civil organizada? Você que é um pai, tem uma família, né? Tem uma esposa, tem filhos, mora aqui em Floriano, mora aí no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Então, como é que nós podemos ensinar uma formação política do Partido da Causa Operária para esses trabalhadores
Eu estou falando dos trabalhadores da educação porque são esses trabalhadores que eu, primeiramente, tenho uma certa relação de trabalho. Então, companheiro e companheiras da classe trabalhadora da educação, para fazer uma análise política de Floriano, você tem que conhecer Floriano, a história de Floriano, a cultura de Floriano, como é que se formou a sociedade de Floriano, a política, né? Para isso a gente, falando em política, aí você vai ter uma análise, né? Para você entender a política de Floriano, você tem que conhecer a história de Floriano. Como é que se criou a cidade, desde o início até agora. Bom, não vamos nos aprofundar tanto, porque na verdade nós temos aí alguns minutos para poder realizar essa análise política de Floriano, segundo o professor Francis James Lima da Silva. Sou eu. Muito bem. Olha, primeira questão, nós temos algumas palavras-chave. Eu vou fazer a análise, mas antes eu gostaria de apresentar algumas palavras importantíssimas. Para você fazer uma análise política de Floriano, você tem que ter um personagem, né? Principal, Joel Rodrigues. Esse personagem, ele tem um partido progressista, palavra progressista. Ele tem um partido chamado progressista. E esse senhor Joel Rodrigues, ele tem uma relação com uma outra família, a família Nogueira. Família Nogueira, que é do senador Ciro. Essa família Nogueira do senador Ciro tem uma outra palavra importantíssima. Ela é uma família pequena burguesa. Né? Ok? Daí em diante, nós vamos parar. Depois eu vou dar continuidade. Então nós temos o nosso personagem aqui para analisar a política de Floriano hoje, Joel Rodrigues. Nós temos um personagem secundário, senador Ciro Nogueira, né? E temos essa família aqui, o senador Ciro, família Nogueira e uma pequena burguesia, né? Que é a classe média, que é a pior classe que temos para poder analisar, porque ora ela está na esquerda, ora ela está na direita, quer dizer, ora ela está fora do poder, ora ela, quando ela assume uma posição com a burguesia, os ricos, ela está no poder. Quando ela vê que tem algum de famílias pobres que está assumindo uma posição dentro da Câmara ou dentro do Poder Executivo, ela assume a posição com essa família ou com essa pessoa. Vocês estão me entendendo? Então, nós temos os trabalhadores operários, os trabalhadores do campo, né? Nós temos os outros demais, não são classes,
são famílias, povos indígenas, africanos, aqui em Floriano, e árabes. E algumas famílias de descendência europeia. Mas o que representa mais dentro desse cenário, né, dessa historinha, desse romance chamado Floriano, hoje é um personagem africano, né, Sr. Joel Rodrigues, né, apesar de que o pai dele é de origem portuguesa, mas ele representa, por uma questão cultural, né, social e política, a família Rodrigues com relação mais à sua mãe, né, que é descendente africano, né, que por sinal provavelmente seja de Oeiras. Não conheço muito bem a família. Eu não conheço o senhor Joel Rodrigues, tenho o maior respeito pela sua pessoa, pela sua família, pelos seus amigos, seus parentes, né? Mas não conheço pessoalmente o senhor Joel Rodrigues, sua família, mas entendo que ele é o personagem dessa história, né? Os demais outros personagens eu não vou falar aqui da Câmara Municipal porque são personagens secundários que estão aí fazendo aí uma relação de articulação com esse personagem Joel Rodrigues, que é o cabeça que representa aí o poder executivo do município de Floriano, juntamente com o senhor Ciro Nogueira, que representa a política do estado do Piauí hoje na República do Brasil, como senador da República. Não vou colocar o Wellington Dias porque o PT, para mim, hoje aqui não representa nada. Olha, então, para que a gente possa iniciar a nossa análise política, a gente tem que, primeiro ponto, a formação política do senhor Joel Rodrigues. A formação política do senhor Joel Rodrigues, hoje, está dentro do programa do Partido Progressista. Ele é um eleitor do Partido Progressista. Vocês estão me entendendo? Se você quer entender a política do senhor Joel Rodrigues, você tem que ler o programa do Partido Progressista. Vocês estão me entendendo? Muito bem. Para que você entenda o fato do senhor Joel Rodrigues ser um eleitor do Partido Progressista, é preciso que você possa conhecer a política do Joel Rodrigues. A política do Joel Rodrigues ela é constituída por grupos políticos dentro do Partido Progressista. Ele é membro do Partido Progressista porque a base do senhor Joel Rodrigues, é a família Nogueira do senhor Ciro. Vocês estão me entendendo aqui agora? Vou repetir. O senhor Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, da família Nogueira, senador Ciro, da família Nogueira, tem como base política, aqui em Floriano, a família do senhor Joel Rodrigues. Se existe uma condição para entender a eleição do senhor Joel Rodrigues para prefeito de Floriano, só pode ser explicada com a aliança do senhor Joel Rodrigues com a família Nogueira do senador Ciro. Só. Sem o Partido Progressista da família Nogueira do senador Ciro, ele não poderia estar hoje aí nesta casa, a Prefeitura Municipal de Floriano.
Lima, por que você diz isso? Por quê? Se o Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, é de uma família tradicional de Pedro II, empresário, onde a família, o pai dele já foi, continua sendo uma das famílias que constitui o grupo dominante no norte do estado. Não satisfeito com a sua herança política deixada pelo pai, Nogueira, ele ampliou a sua política indo para o sul do estado e constituindo uma base aqui em Floriano para que Floriano seja o centro do seu partido para as demais outras cidades do sul do estado, levando em consideração que ele é um pré-candidato a governador do estado do Piauí após o final do mandato do senhor Wellington Dias. Então, vocês estão me entendendo? Tudo perpassa por uma questão de aliança de famílias que têm o poder econômico. A burguesia capitalista, que detém o poder econômico, financia uma pequena família emergente, no caso a família do senhor Joel Rodrigues, que é uma família pequena, burguesa, né? Advinda da classe de trabalhadores, né? Só que Joel teve uma formação escolar média suficiente para que ele entendesse que poderia assumir uma posição dentro da sociedade civil organizada a partir do momento que ele começou a sua caminhada dentro da Câmara como vereador e em seguida fazendo uma aliança com uma pequena burguesia portuguesa no primeiro mandato, foi eleito e deu no que deu. Tá aí, 3 anos de mandato, né? Bom, depois que nós passamos desse ponto, Joel Rodrigues, Partido Progressista, família Nogueira, senador Ciro, nós temos que entender como é que se deu hoje essa aliança da pequena burguesia entre o Partido Progressista, o Partido dos Trabalhadores e o Movimento Democrático Brasileiro. O partido do senhor, o senador da cidade de Raimundo Nonato, né? Marcelo Castro. Veja bem, olha só como é que está a política de Floriano hoje. Nós hoje dependemos mais de pessoas fora da nossa cidade, porque hoje, como nós temos uma política de dependência, de servidão aos políticos de no caso, Marcelo Castro, de São Raimundo Nonato, e uma política de dependência, de servidão ao senhor senador Ciro Nogueira, lá da cidade de Pedro II, no norte do estado. Por quê? Floriano hoje está dividida. As famílias, em vez de estar unidas, famílias essas que poderiam continuar com a sua tradição, hoje nós só temos um homem que continua ainda dando uma relação de representação dentro da política das famílias do povo sírio árabe, que é o Davi Oca. Esse continua, porque na verdade depois que Floriano foi colônia dos portugueses no século XIX, no século XX veio
uma nova colônia árabe, síria, libanesa para cá, né? E aí tá aí, o senhor vereador Davi Oca representa essa pequena burguesia que está aí na Câmara Municipal, representando essa comunidade, né? E o senhor Joel Rodrigues dando continuidade, representando a comunidade, né? No caso, uma família do povo africano, né? Apesar de que eu acredito que a classe trabalhadora, que tem uma grande maioria dentro das famílias do povo africano de Floriano, não são bem respeitadas pela família do senhor Joel Rodrigues. Eu entendo assim, né? Eu estou falando de pessoas que moram, né, em situações que hoje nós estamos diante de uma crise de respeito, uma crise de respeito a essas famílias, porque muitos dos trabalhadores descendentes de africanos, como o senhor Joel Rodrigues, moram sem ter o direito à terra, trabalho, emprego e renda. E quando tem, eles moram de aluguel, o trabalho é de um salário, a maioria não tem emprego porque não tem qualificação profissional, escolar, né? Isso eu posso provar de acordo com os dados do IBGE de Floriano. A maioria dos jovens de 30 a 40 anos só termina, no caso, pessoas de famílias do povo africano, só termina o ensino fundamental e em uma pequena parte o ensino médio, né? E uma minoria chega à universidade. Então fica difícil a gente trabalhar política socialista, uma política que possa emancipar o trabalhador do campo, camponês, trabalhador rural, né, que é uma categoria que o PT inventou, e o operário. Mas é difícil falar operário em Floriano porque aqui existe uma categoria chamada comerciário, né? Comerciário. Então, esses trabalhadores do comércio, trabalhadores da agricultura, né? Eles não têm uma formação política suficiente para poder ler, escrever e falar a proposta, o projeto político do Partido da Causa Operária, né? Apresentado aqui por mim. Não tem. E o que a gente... Por quê? Porque o que a classe trabalhadora ouve Joel e só vê o Wellington Dias e só fala Bolsonaro. Então, vocês estão me entendendo? É difícil um trabalhador aqui da educação, um professor de língua portuguesa, ouvir Lima, ver o Lima e falar o Lima como pré-candidato a prefeito de Floriano. Por quê? A palavra chama-se alienação. Não tem educação para poder discernir o que é trabalhador e o que é burguesia, o que é rico e o que é pobre. Aqui existe é o que a gente chama na cultura política de balaio de gato ou farinha do mesmo saco, né? Você, para fazer política em Floriano, você não sabe. É como diz, tem uma palavra que é de origem da ditadura militar, 64. Quando você sai aqui, se você falar com um cidadão, você não sabe com quem você está falando. Por quê?
Você não sabe o nome dele, a família dele, a cultura dele, o povo dele. Ele não tem formação histórica. Quer dizer, a escola do município de Floriano não está dando resultados para poder aprimorar aquilo que o cidadão, a criança, o adolescente e o jovem precisa. Ele precisa aprender a história da sua família, do seu povo de Floriano, para poder saber e exercer a função fundamental: votar com uma certa consciência de classe. Quando eu digo classe, se ele é trabalhador, ele tem que assumir a posição do trabalhador para poder votar no trabalhador, né? Então, a formação política do senhor Joel Rodrigues, eu já falei, está fundamentada. Ele é um eleitor do Partido Progressista. Então, ele é um capitalista. Ele assume a política capitalista, neoliberal, entendeu? Que aproxima mais a burguesia, as famílias ricas do Estado, para descentralizar o Estado, fazer com que esse Estado favoreça mais as pessoas que têm poder econômico e diminuir o atendimento ou aquele atendimento que a prefeitura, o poder executivo deveria fazer com maior eficiência, quer dizer, com maior resultados, não faz. Por quê? Porque o seu Joel Rodrigues, ele tem uma relação, um contrato político com uma família que diz para ele fazer só o que ele pode fazer, e ao fazer ele termina fazendo muito pouco ou quase nada, a não ser administrando os recursos federais, estaduais e algumas, digamos assim, alguns repasses de dinheiros do deputado estadual, federal e do senador, né? Bom, como eu dando continuidade, a política do Joel Rodrigues, como eu falei, pertence a um grupo político do Partido Progressista. Ele é um membro do grupo político do Partido Progressista. A base do Joel é a família Nogueira. E a família Nogueira, através do seu Ciro, senador Ciro, usa a base do Joel para executar o seu plano, o seu programa e o seu projeto de ser governador. Isso aí foi o que ele fez para poder realmente colocar hoje o senhor Joel Rodrigues aí no poder executivo. Bom, dando continuidade, a Aliança Pequena Burguesa. Essa pequena burguesia são famílias que hoje nós podemos representá-las aí na Câmara Municipal. Você vê hoje, o cidadão hoje entende, muitos candidatos ou pré-candidatos a vereador, ele só pode ser um burguês, o quê? Uma família de classe média, se ele tem uma ascensão política na Câmara Municipal. Entendeu? Para ele fazer parte da sociedade civil organizada, como um homem que tem uma representação política e ter uma ascensão econômica, ele entende que tem que ser um vereador. Muitos da classe trabalhadora entendem que a eleição é a solução para os seus problemas pessoais, problemas profissionais e familiares, né? Hoje a Câmara Municipal não é mais um poder de legislar somente. Hoje a Câmara Municipal é uma empresa que financia pessoas para poder ter uma ascensão social, econômica, cultural e política, para poder ganhar dinheiro somente.
e exercer uma função de trabalho remunerado no final do mês e dizer para os seus eleitores que ele fez algo para a população, sendo essa população pouco esclarecida e chegando a ouvir que ele colocou o nome de uma rua na cidade, o nome de uma rua no bairro de Floriano. Alguns sabem dessa história. Os demais podem contestar outros que fazem uma política diferente, mas o que a gente vê, o que a gente ouve é isso. Muito o que falar, pouco o que fazer. Bom, nós temos o Partido Progressista aqui no Poder Executivo, juntamente com o partido do PT no Poder Executivo, só que a gente não tem o MDB. O MDB está na Câmara Municipal, através do seu Bilu. Não vou falar dele. Por quê? Ele não é um personagem dessa história. Não. Você conhece o Bilu? Eu não conheço o Bilu. Então, a gente tem que respeitar. Se eu não conheço, se eu não sei o trabalho dele, a gente fica em silêncio. Até porque eu tenho respeito pelo vereador Bilu. Então, a gente não conhece o trabalho dele, não conhecemos a família dele. Então, essa história aqui eu vou contar dentro de uma visão mais do Poder Executivo. Até porque eu sou pré-candidato a prefeito de Floriano pelo Partido da Causa Operária. Então a minha meta, o meu objetivo, juntamente com a classe trabalhadora da educação, é assumir o Poder Executivo para que a gente possa elaborar um projeto de poder exercido pela a classe trabalhadora das categorias desse município. Educação, saúde, né? E demais outras categorias que fazem parte da cidade. Sem a participação da classe trabalhadora, o Lima não tem condição de chegar a lugar nenhum. Não há condição. Não há condição. Entendeu? É uma questão fundamental. O PCO só assume a posição política de defender a sua proposta de projeto de assumir o Poder Executivo se a classe trabalhadora estiver totalmente educada, esclarecida do nosso projeto, completamente. E aí sim, a gente assume. Mas sem isso, nada feito. Olha, então, a aliança da pequena burguesia entre o Partido Progressista do senhor Joel Rodrigues, o PT, que é representado hoje pelo seu Wellington Dias, que é o governador do estado, e o MDB, que é representado pelo seu Marcelo Castro. Então você vê que nós temos uma pequena burguesia no Partido Progressista, que assumiu compromisso com uma pequena burguesia. É uma pequena burguesia, não chega a ser uma família rica, a família do Ciro Nogueira, né? Não é. Se fosse, ele já deveria ter sido eleito governador, mas para isso ele precisa do PT, ele precisa do MDB. Você está me entendendo? E o senhor Joel Rodrigues, como ele não tem mais o que fazer na cidade de Floriano, a não ser repetir os mandatos, porque para mim, aluno repetente é aluno que não aprende, né? O aluno que repete o curso, a disciplina, as aulas, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse aluno não aprende. Aluno que aprende é aluno que vai para outro
outra série. No caso, o seu Joel Rodrigues, ele já deveria ter continuado a sua carreira política. Deputado estadual, federal, entendeu? Mas parece que ele não aprendeu. Ele foi para a Assembleia e não aprendeu nada. Voltou. Porque ele precisa do senhor Ciro Nogueira. E o senhor Ciro Nogueira precisa dele. Porque, você sabe, é aquela velha oligarquia política. Os portugueses precisam dos africanos, assim como os africanos precisam dos portugueses. Tá entendendo? Um precisa do outro para manter essa tradição dessa política da miséria, né? Então, a política, vamos agora passar para um outro plano. Saindo desse capítulo 1, desse romancezinho chamado Floriano, que é essa análise política que eu estou fazendo, capítulo 2. Capítulo 2 tem... temos aí, não tem nomes, não existe nomes. Temos aí uma organização chamada PCdoB, né? Temos a outra organização que chama o Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Os Trabalhadores da Educação, né? Esse é um segundo, é o capítulo 2 dessa historinha. Então, a política fascista, o que é fascismo, professor? É quando a pessoa, na verdade, usa da má fé, no caso, ela usa. Se eu sou PCO, Partido da Causa Operária, aí o Lima é do PCO, mas está no governo do Joel. Como é que eu sou um comunista? Estou aliado com um capitalista. Isso não tem sentido. Vocês estão entendendo o que é fascista? A palavra fascismo, ele fala uma coisa e pratica outra. Para mim, na minha cabeça, fascista é um mentiroso. Então, olha só, a política fascista do PCdoB de Floriano está sendo a base de sustentação das ações do Poder Executivo, administrado pelo Partido Progressista do senhor Joel Rodrigues, dentro das secretarias de governo. É o que você mais vê. E lá tem uma militante do PCdoB, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Quem é o cabeça do PCdoB de Floriano? Adivinha? Um velho personagem, conhecido como o Homem do Cachimbo, da família Calume. Era do MDB. Como os árabes têm uma visão de articular sempre com quem pode assumir o poder, ele passou do MDB para o PCdoB. E deu no que deu, tá aí. Se candidatou a vereador, o resultado, as urnas, mostrou que ele não tem mais o que falar, porque o PCdoB hoje não é mais um partido, não é mais um comunista. É só um amontoado de pessoas dentro de um grupo que ficam assumindo cargos quando é necessário para ter uma posição dentro do Poder Executivo somente. Nem vereador eles têm. Olha, gente, a política
de Floriano, hoje, para mim, aqui a gente vai falar agora, terceiro capítulo dessa história, desse romance, Floriano. Nós defendemos a luta de classe dos trabalhadores da educação pública. Eu, o Francis James Lima da Silva, filiado, militante do Partido da Causa Operária e pré-candidato a prefeito de Floriano, defendemos a luta de classe dos trabalhadores da educação pública. Por quê? Porque o PCO tem uma candidatura do professor Lima para prefeito no Poder Executivo. Como eu falei, só pode existir o Lima, o pré-candidato a prefeito, se existir uma luta de classe dos trabalhadores da educação, juntamente com a família dos filhos dos estudantes da escola pública. Então, nós estamos dentro desse sistema. Articular a classe dos trabalhadores da educação e mobilizar os alunos das escolas públicas, juntamente com as suas famílias, para que a gente possa ter uma hegemonia política, uma força, né, revolucionária. Nós temos que ter uma juventude revolucionária, comprometida. E não é a juventude somente a partir dos 15, não. Nós temos que começar a partir dos 10 anos de idade, no ensino fundamental menor. Dá um exemplo como Cuba. Se você perguntar a um aluno de 10 anos em Cuba quem foi Fidel Castro, ele te responde na mesma hora. Por quê? Nós temos que entender que só podemos assumir uma posição dentro do Poder Executivo se nós tivermos uma base sólida, uma educação pública fortemente revolucionária para mudar esse ensino que está aí, que não dá resultados, não melhora a vida da pessoa, da família, do pai, da mãe, do filho e da classe trabalhadora. Por quê? Ela fica dependente, ela fica com a cabeça pensando: Joel, Elton e Bolsonaro. Ela só entende 3 pessoas. Ela tem que entender que existe uma outra pessoa, Lima, professor Lima. Nós estamos aqui na sociedade civil. Nós não somos ainda nada, apenas um cidadão filiado a um partido que defende uma causa, a causa operária, a sua causa, você que é trabalhador. Então, eu queria agradecer a todos vocês, finalizando. Só temos uma campanha para fazermos a nossa eleição para pré-candidato a prefeito de Floriano. Nós temos que defender a campanha. Fora Bolsonaro, fora Wellington Dias e fora Joel Rodrigues. Se nós começarmos a ensinar a criança, adolescente, jovem, o adulto e o idoso a dizer fora, melhor ainda, cai fora Bolsonaro, cai fora Wellington Dias, cai fora Joel Rodrigues, nós encerramos essa história e começamos uma nova história, com um novo personagem. Aí a gente vai contar uma história boa, porque essa história aqui, ela já está com mais de 100 anos. Floriano vem há 100 anos repetindo e contando a mesma história. Eu estou querendo contar uma história, a minha história, para que vocês possam ouvir e contar de vocês juntamente comigo. Vamos unir as nossas histórias e começar a criar uma cidade onde nós possamos viver juntos, unidos, fortes.
por um sonho. A causa operária tem que ser de todos. Muito obrigado. Meu nome é Francis James Lima da Silva. Eu sou filiado ao Partido da Causa Operária no município de Floriano. Boa noite.